Maravilha! Então estamos gravando. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que estiverem ouvindo a nossa gravação aqui, o nosso bate-papo. Hoje a gente está com um convidado especial aí, nosso irmão Pablo. Já vou passar já a palavrinha já para o nosso irmão, mas eu acho que antes que ele ia fazer a precinha aqui, né? Como sempre, para iniciar o trabalho, fazer a prece. E aí já passo a palavra para o irmão Pablo para ele se apresentar, para a Kelinha também falar do tema de hoje, abençoado. Então vamos elevar o nosso pensamento, fechando os olhos e pensando no Criador, a fonte eterna que habita em nosso coração e fora, dentro e fora de nós, que estamos mergulhados vivendo na fonte, e essa fonte permeia todo o universo. E pedimos, como um raio de luz enviado a ela, para que nos abençoe inteiramente agora, que sutilize os ambientes onde estamos inseridos, nas nossas casas, para que corra tudo conforme a vontade de Deus este bate-papo, que somente venha palavras de vida, que sejam escolhidas pela fonte e traduzidas pelo nosso espírito a quem ouvir. Que seja feita a vontade de Deus e que sejamos instrumento da fonte eterna, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Irmão Pablo, pode se apresentar para o pessoal aí, nosso convidado, irmão Pablo. Pô, achei que tu ia ler meu currículo aí. Se quiser, né, eu falo alguma coisa. Mas a gente vê nessas palestras aí, a pessoa lê o currículo, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Mas nós aqui não tem muito dessa aí, né? Só pro irmão Pablo, veio como convidado, né? Nosso, já é amigo da Kelly há um bom tempo, né, Kelinha? Sim, nosso irmão kardecista também, né? Participa do ESD, né? É facilitador do ESD, que ele vai explicar rapidinho o que é, pra gente depois entrar no tema. Ele trabalha na URI também, né? É membro da URI ali, porque o espiritismo já é uma filosofia, uma religião, né? Já é uma parte já organizada, já tem né? Para quem não conhece, tem pessoas que já conhecem, mas para quem não conhece, tem suas organizações para que se mantenha coeso. Então, nosso irmão Pablo de Mello, que já é meu amigo há 6 anos, apresentei ele um pouco mais que 6 anos, apresentei também pro Alice, ele teve a oportunidade de conhecer, e lá fizemos um almoço gostoso, vegetariano, lá estava tudo muito bom. Então pode aí falar alguma coisa, meu amigo Pablo. Pois é, estamos esperando o convite novamente aí para ir lá experimentar uma nova receita. Né? A Kelly estava falando só dessa vida, né, Kelly? Mas tem as nossas histórias das outras vidas, não apresentou das outras. Mas vamos deixar só nessa aí que já tá bom, né? Ela se a gente for falar das outras, aí a gente vai... Boa, né? Aí a gente vai precisar fazer muitos vídeos só para contar as histórias, né? Então foi mais ou menos quando eu conheci a Kelly, ela veio no momento que eu já era monitor de estudo. Então eu aproveitei que eu estava com uma turma em andamento e convidei ela para participar dessa turma. No tempo que ela estava aqui com a gente em Rio do Sul, ela teve a honra de conhecer uma metodologia, um modo de estudar a doutrina espírita. Então o ESD, ele é uma sigla, como essa organização foi se fazendo, esse curso ele foi sugerido em 83, então ele já está completando quase 40 anos dessa metodologia, né? E completou 40 anos essa metodologia. O que acontece nesses estudos sistematizados da doutrina espírita? Desde o início da doutrina, muitos liam alguns livros, mas liam em sequências diferentes, em ordem diferente. Então as pessoas conversavam entre si e às vezes acabavam não se entendendo, porque às vezes um lia o livro dos espíritos, outro lia só do médium, e não, né, lia o Nosso Lar, e lia meio que numa ordem não ordenada, coordenada. Então veio uma comunicação espiritual no Rio Grande do Sul, sugerindo que se criasse um método sequencial, onde todo mundo que estudasse a doutrina espírita no Brasil ou no mundo
conseguisse ter o mesmo nível estudando do simples para o complexo, os mesmos temas das mesmas sequências. Então surgiu essa metodologia que foi organizada por pedagogos. Então eles pegaram lá os módulos, são 3 apostilas. A primeira apostila traz o conteúdo básico da doutrina. Não tem só como referência as obras básicas, mas as obras complementares, Chico Xavier, principalmente, e muitas outras, né? Leon Denis e outros autores. E então ela já traz ali, a cada encontro presencial, ela traz uma dinâmica, uma didática e um objetivo da aula. Então, por exemplo, nós vamos estudar princípios a reencarnação. Essa aula vai ter como objetivo a gente sair daqui hoje sabendo o que é então a reencarnação, ou providência divina. Então, cada tema tem lá uma organização, tem uma sugestão de dinâmica, bem interessante, bem produtivo, inclusive, o estudo em grupo, né? Então, ele sugere que pelo menos 15 pessoas possam estudar juntas, para ter uma dinâmica legal, para as pessoas compartilharem conhecimentos. A Kelly, por exemplo, ajudava muito com a experiência que ela tinha já, não tanto na casa espírita, mas já com a comunicação espiritual. E na parte segunda das apostilas são as partes morais, a questão moral. Toda ela é quase um ano das questões morais. E a última apostila, então, vai ser um fechamento, vai concluir com a mediunidade também. Então, geralmente, a pessoa chega na doutrina espírita, ou no conhecimento espírita, por causa do interesse da mediunidade. Às vezes na dor, às vezes pelo amor, mas muitas vezes a procura do fenômeno. E ela, então, é orientada na conversa fraterna a fazer esse curso justamente para entender lá no final daí o que é mediunidade. Porque se ela não compreender primeiro Deus, como é que é esse Deus, quais são os seus atributos, e ela dificilmente vai conceber muitas coisas, inclusive a mediunidade, inclusive o nosso assunto de hoje, que eu não vou falar, não vou adiantar, mas tem uma lógica aí, né? Então, o que acontece aí na cidade de vocês, qualquer cidade que a gente procurar, esse curso sistematizado, ele é aplicado igual. Então, por exemplo, eu fiz a primeira apostila aqui em Rio do Sul e mudei lá para São Bento. Eu continuo na segunda apostila e qualquer casa espírita que tiver, né, ela vai seguir na mesma orientação. Então, isso foi um grande avanço, como a Kelly falou muito bem. Tudo isso é feito por uma organização de chamado movimento espírita, um movimento onde as pessoas se movimentam, se agrupam, porque se as casas ficassem isoladas, talvez elas correriam o erro de reinventar a roda ou ir para aí caminhos não tão fáceis às vezes. E tem coisas que já foram estudadas, já foram aprendidas, lições aprendidas, e isso pode ser compartilhado nesse grande grupo que é o movimento espírita. O nosso estado, é bem rápido, tá? O nosso estado... Vai, pode continuar. Eu vou ficar falando muito tempo. Não, mas é resumido. Não, vai, pode continuar. O nosso estado, ele é dividido em 16 regionais. A Kelly também usou ali uma sigla. A sigla é a URI, é a União Regional Espírita. Dessas 16 regionais formam então a federativa, né? Federação Espírita Catarinense, que também é uma sigla FEC, que também é uma sigla que é a FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Todas essas federativas são compostas por voluntários da mesma forma que é uma casa espírita. Então, ainda é um pouco mais complicado, porque esse voluntário, além de ele ser voluntário da casa espírita dele, ele assume mais um voluntariado de uma união regional, ou de uma federativa, ou de uma FEB, por exemplo. Então, ele tem mais alguns compromissos do que na própria casa espírita dele. Então, é um trabalho árduo, um trabalho gratificante, é claro, mas de bastante dedicação e disciplina, e ideia de união, né, e aprimoramento. Essa federativa, então, ela convida as casas que existem a se associarem. A maioria não é associada, por alguns motivos. Eu já não sei em que data isso foi criado, essa ideia de se associar ou não. O que é associação? É como uma associação de esporte. Você se associa a ela e você daí paga uma anuidade para ajudar a manter ela, porque ela também precisa ser mantida. Só que para a pessoa se associar, eles fazem um crivo lá. A casa está seguindo o mínimo padrão de como deveria ser uma casa espírita.
se no estatuto dela está composto lá com atividades que condizem, de acordo com esse conselho, a uma atividade realmente espírita, ela é aceita, senão não é aceita. Mas isso também não impede das casas que nem querem se filiar, ou que só são casas espíritas da região, elas também são convidadas e participam dos cursos da mesma forma, elas são orientadas, elas também ajudam, trazem suas experiências. A única coisa que muda ali é que alguns recursos que a federativa promove, por exemplo, no sistema administrativo, acesso ao portal, algumas coisas a mais que o associado tem direito, em que votações, por exemplo, né? Os associados têm só essa diferença das casas que não são associadas. Legal, João Pablo. E o ESD, aí, né? O ESD me ajudou muito porque eu tinha muita experiência mediúnica, né? Na minha mediunidade é bem ostensiva. E eu tinha muita experiência, porém, as únicas obras que eu conhecia, né, era o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Era isso, e assim, para mim conseguir esses livros não foi fácil, por N motivos, eu nasci numa família protestante, enfim, né? E eles vinham com hostilidade na época, hoje eles vêm com mais respeito à doutrina espírita, mas, né, era difícil, era diferente. E aí eu não conhecia nada. Quando eu cheguei no ESD, o Pablo até perguntou pra mim, o que você conhece de Chico Xavier? Eu digo, nada, só sei que ele era espírita, você não conhecia nada. Daí ele me apresentou os audiolivros, porque eu não consigo ler, né, pela deficiência visual, me apresentou a 2000 anos, me apresentou a Ave Cristo, me apresentou a coleção de André Luiz, eu me apaixonei. Daí eu entrei, né, no ESD, no estudo sistematizado, e fiquei ali estudando, né, concluí o resto pelo ESD online também, que dá para estudar online, né, e essas associações realmente, elas, como o Pablo já disse, não são obrigatórias, mas é uma sugestão para manter a coesão das casas, e é bem interessante, é bem legal. Agora, que a gente já conhece o Pablo, né, eu e o Alisson já conhecia, mas agora que o pessoal aí que acompanha o canal vai ter a oportunidade de conhecer também, a gente vai entrar no tema de hoje, né, que é demônios não existem. Né, todos os espíritos têm oportunidade de redenção e os anjos estão onde estão por mérito, né, não são criaturas à parte na criação. Então esse é o nosso tema, né, que nós já fomos possivelmente, né, eu tenho certeza disso, eu já sou uma maga negra redimida, né, já estou em fase de bondade, né, trabalhando, aí estamos trabalhando, né, estamos aprendendo e né, um dia nós chegaremos à angelitude, então a gente vai ver isso, né, sobre esses irmãos que caíram por alguma razão, né, nessa estrada do egoísmo extremo, nessa estrada aí, né, do orgulho extremo, né, porque nesse caso não chega a ser ignorância extrema, né, tem uma boa parcela dela, porque quem é sábio realmente não faz o mal, mas não chega a ser extrema, são muito inteligentes, mas ainda o egoísmo e o orgulho impera bastante, né, mas vai ser dissolvido, assim como foi dissolvido na minha vida, assim como foi dissolvido na vida de muitos, né, e nós temos que ter muita paciência, principalmente na mediunidade, né, não pode ser uma reunião de exorcismo, tem que ser uma reunião de educação, onde eles sejam educados, lógico que por serem inteligentes, nós temos que nos cuidar também, né, não adianta eu querer doutrinar, querer educar, se eu não estou educada, né, se na minha vida particular eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, né, se eu oprimo dentro de casa, porque eles nos veem, nos assistem. Então nós precisamos ter primeiro peso moral, ter amor, né, como a gente fala aqui o nosso jargão aqui, né, com amor e por amor, né, temos que fazer as coisas nesse nível e com muita sabedoria, com muito carinho, né, tratando esses irmãos com humanidade, né, tem pessoas que fazem apometria, e é muito bacana, e tem gente que tem o preconceito contra a apometria por achar, né, que esse sistema não é bacana, não é legal para eles, mas aqui a gente vai ver até no livro do meu irmão, fala sobre a situação, né, deles estarem ali, né, nas pirâmides, nos triângulos, como aquilo é humanizado e ajuda eles de uma certa forma, né, como é tudo muito humanizado, como são bem tratados nas fundações do lado escuro da lua, né, como são muito bem cuidados e por que precisa toda uma segurança, né, porque o nosso chakra cardíaco ainda não é, né, tão expandido, tão amoroso a ponto de nos defender, né, por que a gente ainda precisa de apometria,
porque com Jesus da vida não precisava. Porque onde ele chegava, aquele cardíaco atingia só a chegada, né? Já quebrava padrões de egoísmo, né? Já aumentava o amor, a expectativa da bondade, né? Muitas vezes as pessoas iam lá para confundir Jesus e eles ficavam lá, eles queriam sair ou queriam confundir e simplesmente ficavam, né? Tem no livro Há 2000 anos, né? Que tem um soldado e aí ele começa a citar que ele estava lá e que ele nem queria ficar, ele só passou e ele ficou. E ele começou a ouvir, né? E ele não queria admitir que realmente gostou ali, porque o Pilatos meio que debochou da situação. Mas ele disse, não, nem era minha culpa, eu fui lá só para dar uma espiadinha e acabei ficando. Né? Só que a gente não tá nesse padrão. Então, às vezes, precisa de apometria, precisa de outras técnicas, né? E vamos aí conversando sobre, né, o Pablo, o nosso amigo Alisson, Sim. né, sobre essas Quando você estava falando dessa parte aí, né, e o tema bem condizente com a situação de redimir esses irmãos, esse trabalho de apometria, eu faço esse papel de dialogador, né? Eu que dialogo daí, tem o médium que faz a psicofonia e vem o irmão que está acompanhando a passista que está ali, né? Que pediu para que fosse feito esse trabalho de apometria. E aí, geralmente no diálogo, o que eu acho interessante de média de atendimento dos espíritos é que eles acreditam que eu vou defender a pessoa que está ali sentada, que pediu ajuda. E eles acreditam que ela, pelo fato de ter ido ali, eu que sou o que vai acusar o espírito que está ali, né? Não a pessoa que está sentada. E aí, geralmente, o algoz é a pessoa que está sentada, que pediu, que fez um equívoco no passado, e a pessoa tem, digamos, a razão de não ter gostado daquilo. Só que a gente explica daí de uma forma amorosa, de uma forma que faz a pessoa compreender que não vale a pena ela continuar ao lado, buscando vingança, porque a vingança não vai solucionar nada. E aí eu faço ela perceber que você está feliz, você durante esse período, olha onde você vive, o local onde você vive, o que você tem que fazer para poder estar ao lado dela, que tipo de pessoas que você teve que se consorciar, né? Com que tipos de grupos. Você é escravo de alguém? Responde a alguém? Certamente. Então, ela começa a perceber de uma forma lógica que não compensa. Ela está ali fazendo o mal para ela. E começa a mostrar um lado bom. Do que ela procura também ver o que ela gosta, de quem ela gostava. Então, durante o bate-papo, eu acabo percebendo. Às vezes ele tinha uma mãe amorosa, uma família, e ele preferiu, em vez de ficar com as pessoas com que ele ama, procurar se vingar, né? E aí, então, quando você toca, você tenta fazer esse trabalho de redenção. É claro que existem espíritos e espíritos. Tem, de fato, alguns que o que chamam de mago negro, né? Que são os espíritos mais desviados aí do caminho, que realmente é muita maldade, né? São muita maldade, né? Já estão há muito tempo na maldade, que não adianta eu querer auxiliar eles dessa forma, porque eles riem de eu querer evangelizar. Eles não vão aceitar esse tipo de situação. A única forma que eu vi de trazer eles é de falar verdadeiramente, falar a verdade, mostrar a situação para eles de onde eles estão indo, que eles têm consequência pelos atos que eles estão fazendo. A gente tem técnicas que a gente pode mostrar a consequência daqui a alguns anos, então faz uma projeção, digamos, olha só, se você continuar do jeito que você está fazendo o que você está fazendo, a gente abre uma tela mental na frente dele e ele pode experimentar vendo ele mesmo para onde ele vai, qual é a consequência que ele vai ter. E geralmente tem mostrado muito outros planetas, outros mundos. Isso está apresentando muito ultimamente nas telas das pessoas que não aceitam, não querem, de fato, auxílio, querem continuar no mal, querem continuar ainda praticando maldades contra os outros, etc. E mostra eles em outros mundos, e é bem triste mesmo como vem. Até o próprio médium, depois eu pergunto, o que ele viu é coisa bem séria, lugares com feras grandiosas, assim, é um mundo bem primitivo, como se fosse, digamos, o ser humano tendo que
bem mais primitivo, assim, sobrevivendo junto com os dinossauros, né? Com feras grandes e você tendo que se esconder, tem que viver uma vida de fato com... Imagine uma pessoa que vive hoje no século XXI, das formas com que vive aqui hoje, o que tem de tecnologia, voltar para o tempo da caverna com um corpo bem mais primitivo do que esse, simplesmente pelo fato de não querer, né, se adequar à frequência do planeta nova. Então, são irmãos que vão aprender com o tempo, né, Kelinha? Sim, e mesmo essas condições são amor, porque não é uma coisa que Deus vai pegar, vai condenar, jogar no inferno eterno de torturas eternas, muito pelo contrário. Apesar dos mundos serem níveis mais difíceis, níveis mais primitivos, lá vão ter oportunidade de mostrar uma inteligência, vão se destacar, geralmente se tornam líderes, geralmente se tornam chefes, governantes, reis, e por aí começam civilizações, né? Então não acaba sendo assim tão ruim, embora seja muito mais difícil, muito mais desafiador, né? E acabam esquecendo velhos sofrimentos, velhas tristezas, né? Muitos têm uma memória muito boa que demora para esquecer, né? Geralmente quando o ser chega nesse padrão, o mental é muito forte, né? Eu tenho memórias de quando tinha 2 anos de idade nessa vida e por aí vai nas outras, né? Então o mental é muito forte, para esquecer é muito difícil, mas esquece muita coisa, né? Não vai caber tudo ali. Então o sofrimento é bem menor, né? Acaba que anula muitas coisas. O esquecimento é um alívio muitas vezes, é um alento, né? E aí vai ter um objetivo novo, né? Porque eles ainda têm sede de poder, ainda tem, e acaba conseguindo isso. Acaba que consegue isso desenvolvendo aquele mundo. Então é um ato de amor, porque às vezes se deixar os primitivos por eles mesmos, não dá salto, né? Vai ficar lá na pedrinha lascada. Então às vezes precisa vir alguém que, olha, tive uma ideia aqui, por que a gente não planta, né? Vai nascer a plantinha, inventa uma coisinha aqui, inventa uma coisinha ali, até chegar onde nós chegamos. Então mesmo assim é uma prova de amor, porque não é um sofrimento definitivo. Então ele vai trazer a maldade para aquele lugar, mas também vai trazer desenvolvimento, né? Então tudo é amor no universo, tudo se recicla no universo, né? Nada é desperdiçado, não existe lixo, nem punição, né? Nem infernos, nem nada disso, né? E a angelitude é a mesma coisa, né? No caminho do amor e da sabedoria, como o Alisson falou das projeções, quando chegar, né, se a pessoa continuar 10 anos fazendo a mesma coisa no caminho do amor, e 20, e às vezes vai se desenvolvendo mais, porque às vezes a pessoa, né, tem que fazer mais ainda, a gente nunca é o bastante, né, sem se cobrar, logicamente, né, fazendo com amor e por amor as coisas, mas sempre tentando se superar no amor e na sabedoria. A consequência é outra, a consequência é totalmente outra, vai administrando a própria vida, a comunidade, vai indo até que administra, né, países, mundo, e por aí vai, né. Vamos deixar a palavra para o Pablo também, né, que conhece obras aí que falam também a respeito, né, Pablo? Eu até quando tu estava falando, eu lembrei da passagem do Trabalhadores da Última Hora, lá do Evangelho, em que dá para a gente tirar uma visão de que o resultado dessa parábola, não sei se vocês lembram, que ele saiu para contratar para vinha, né, e aí ele chegou lá para contratar, pegou os primeiros na primeira hora, depois ele foi de novo, e aí ele chega na última hora, tem mais alguns lá, ele também contrata aqueles, e aí depois como para nós aqui fosse, né, 5 da tarde, ele chega lá na praça, ainda tinha gente lá, ele contrata mesmo assim, e logo ele já, 6 horas, vai fazer o pagamento do dia, mal trabalharam, e ele diz para a pessoa que vai pagar, mas aí tu vai chamar aquele que começou primeiro, que começou por último, para pagar primeiro. Então, eles que chegaram às 5 horas, eu vou pagar primeiro. Aí chega das 5 horas, ele vai lá e paga um denário. O que é um denário? Era uma moeda que valia o salário de um dia, por comum lá na época. Daí, provavelmente, aquele cara que chegou de madrugada pensou, bom, se ele estava lá olhando, se ele trabalhou 1 hora, ganhou uma moeda, quantos que eu vou ganhar, né? Já estava meio fazendo as contas já. Mas aí chegou na vez dele receber, ele disse, peraí, o cara lá na frente chegou, trabalhou 1 hora, ganhou um denário, e eu vou ganhar também a mesma coisa?
Daí o patrão dá uma pegada nele. Tá, mas por que tu acha que tem um olhar mal porque eu sou bom? Eu não combinei contigo um denário? Eu não tô te ferindo, tu não tá saindo lesado. Não quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que todos nós, independente da hora que a gente chegou, nós temos o mesmo valor. Todos nós valemos um denário. Para Deus, todos somos iguais. Independente de classe social, religião, mago negro, anjo, é todo mundo igual. É uma passagem que, quando a gente lê no Evangelho, ela dá a entender que é somente para os espíritas, lá ele até cita não lembro o nome do espírito que ele faz um comentário. Mas essa visão também é interessante, porque às vezes aquela primeira pegada que ele deu lá eram as pessoas mais fortes que ele levou para a vinha dele. Só que nem sempre o mais forte é o mais efetivo. Às vezes o mais forte, o mais inteligente, ele não trabalha direito. Ele começa a reclamar, tem que fazer isso de novo, tem que carregar isso ali. E às vezes aquele que era para ser o mais fraco, porque ele não estava o dia todo lá esperando, não porque ele não quis trabalhar, mas porque ninguém quis contratar ele. Todo mundo olhava para ele e achava ele muito fraco. Mas esse patrão disse, não, mesmo assim tu vai conseguir fazer. E ele, às vezes, assim mesmo, fraco, com poucas virtudes, ele dá o máximo dele. Ele ama as pessoas por igual, ele dá tudo que ele pode. Então ele também tem chance. E aquele que acha que merece mais, que somos a maioria de nós, que a gente já tem muita coisa, a gente tem comida, a gente tem a vida, e a gente acha que deveria ter muito mais, a gente fica se comparando ao nosso irmão, é ali que Deus fala, não, ó, o negócio é o seguinte, é todo mundo igual. Aqueles que estão achando que tem mais, ele faz a pessoa baixar, não, ó, não é assim. Todo mundo é igual. Tu vai ganhar a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo valor. Então, às vezes, aquele nosso irmão que está passando por uma experiência de morador de rua, uma experiência temporária, ele tem o mesmo valor que o médico, que a pessoa no posto, que todo mundo. E chegando então em demônios, se a gente for estudar o conceito de Deus, é uma lógica. Que Deus, que é bom, justo, ele já existia antes de qualquer coisa. Ele não tem forma. Ele não é nem espírito, ele não é nem matéria. Ele criou o universo. Por que ele criaria algo diretamente maldoso que fizesse só o mal para competir com o bem? Ou que tivesse forças parecidas com a dele, para medir forças com ele? Se torna algo estranho. Então essa analogia do bem e mal, Allan Kardec ele começa a perguntar lá no livro Céu e Inferno e também no livro dos Espíritos, na questão 131, Allan Kardec pergunta assim, há demônios, no sentido que se dá a essa palavra? Rapidinha a resposta. Se houvessem demônios, seriam obras de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e para permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios e eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo em Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Aí aqui ele vai dar mais uma explicação e uma resposta um pouco maior, mas já dá para dar uma grande ideia, né? Aliás, a gente sempre indica livros, sempre. Então, os livros indicados de hoje é Céu e Inferno e o Livro dos Espíritos, né? Para quem não conhece nada de doutrina espírita, é legal, né? O primeiro livro que eu tive contato foi o Livro dos Espíritos. Tem gente que recomenda também o que é espiritismo, que é mais simples e tal, mas são perguntas e respostas, né? Para a vida tão corrida, às vezes só lê uma perguntinha, uma resposta e depois vai estudando de forma mais extensa. É bem bacana, né? É bem bacana mesmo começar, né? Um livro que eu recomendo bastante, foi o primeiro que eu peguei na minha mão e sempre que posso ainda retorno a ele, porque é um livro que ele não esgota, né? Muito pelo contrário. Você vai lendo e você vai ficando com a mente clara cada vez que vai passando os anos, você vai ter ele lá 50 anos, a vida inteira, né? E ele sempre vai ser novo, né? Não vai ser uma coisa que esgota. O Divaldo comenta acho que até no filme dele tem, que ele pediu qual livro que ele podia ler. Daí a Joana de Ângeles falou, pode ser o Livro dos Espíritos.
Aí ele leu a primeira vez. Daí, tá, eu já acabei aquele lá. Daí qual que é o próximo? Não, pode ser o Livro dos Espíritos. E foi 5 vezes assim. Daí na quinta vez ele disse, tá bom, então já entendi. E ele lê até hoje. Ele disse que ele lê 1, 2 questões por dia, tem do lado da cama dele. Então imagina, se ele tem 95 anos, mais tantos anos de prática mediúnica, que é o caso dele também, e estudo. Ainda precisa ler o livro, porque ele aprende a cada vez. Imagina nós aqui, né, Alisson? O que tu acha? Eu achei bem interessante essas passagens e hoje foi legal porque eu fui lá na manhã, a gente sempre tá fazendo um capítulo lá de Evangelho no Lar. O nosso evangelho mesmo no domingo, 5 da tarde, mas aí a gente se acostumou eu vou lá na mãe e pego um livro, a gente coloca a garrafa de água lá e a gente faz uma oração e pegamos um texto para ler das obras do Diamantino, que é a Jornada de Esclarecimento, que é da Nova Ordem de Jesus. Todos os livros da Nova Ordem estão gratuitos no site novaordedejesus.com.br, e hoje a gente pegou o Corolário, que foi o Espírito de Maria de Nazaré, que fez o Corolário. E falou, quando eu li ela falando a respeito sobre o dito inferno, eu pensei, não, foi bem... Alguém colocou pra gente ler isso aqui, bem com o tema que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui, Kelinha, se você me permite ler, uma parte muito bacana, muito linda, explicando aqui a situação, ó. Outro ponto importante a ser reformado no ensino religioso, por absolutamente inócuo, é a existência do inferno como destino inapelável das almas faltosas em sua passagem por este mundo. Se esse local podia ser dado como existente pela religião de há 2 milênios, e o temor de nele ingressarem teria desviado muitas almas da prática do mal, hoje em dia tal ensinamento não é mais admissível, por absolutamente contrário às leis divinas. Sabendo-se que Deus é amor, e que só o amor constrói para o bem, não é admissível que, sendo Deus amor em sua onipotência, houvesse criado um lugar de terrível suplício para seus próprios filhos. Como seria esse imaginário inferno? Quem é que iria purgar suas faltas do inferno? Quem? Somente as almas faltosas, evidentemente. E quais são essas almas faltosas destinadas ao suplício das labaredas infernais? Somente as almas ignorantes cometem infrações às leis divinas, todos o sabemos. As almas ignorantes, ou seja, as almas ainda pouco experientes, porque pouco vividas, são as almas jovens, recém-vindas de mundos inferiores para continuarem a sua evolução neste plano terreno. Como condenar então essas almas ainda inexperientes à exterminação nas caldeiras do imaginário inferno? Seria destruir seres espirituais como nós, só porque teriam errado em sua vida terrena por ignorância, pelo desconhecimento das leis divinas. Não, meus queridos, nenhuma alma jamais ingressou nesse inferno de chamas criado pela imaginação dos homens. Se é preocupação máxima de nosso Senhor, que nenhuma de suas ovelhas se perca, como conciliar tal preocupação do Senhor com o lançamento de alguma dessas ovelhas às chamas da fogueira infernal? Não, meus queridos, nada disso existe no plano espiritual, onde tudo é amor, amor e somente amor. A urgência, por conseguinte, em substituir a ameaça do fogo infernal pelo esclarecimento das almas em novas bases, que é o ensinamento espiritualista, para que todas se capacitem dos verdadeiros objetivos da vida terrena. No alto, trabalha-se intensamente neste objetivo, procurando-se de todas as formas tocar o coração das direções religiosas da terra, para que destruam o quanto antes a imagem do inferno, construindo em seu lugar o edifício real, verdadeiro, do espiritualismo, disseminando urgentemente seus ensinamentos no mundo todo. Aqui daí terminou, ela deixa a bênção e encerra esse capítulo aqui, que interessante, como casou bem até com o que o Pablo leu, que o Pablo comentou sobre a parábola, e fechou bem com essa parte dessa ideia de inexistência desse inferno eterno, que Deus é amor. As pessoas só estão caindo em erro muitas vezes por ignorância. É claro que tem as suas exceções, pessoas que sabem que estão em erro, sabem das suas consequências e mesmo assim ainda tem esse desvio,
né? Mas a maioria é como a nossa irmã Maria de Nazaré falou aqui no texto, que as pessoas caem em erro por ignorância. Então precisam ser esclarecidas, né? As religiões precisam esclarecer quanto à pluralidade de existências, né? Quanto à nossa eternidade em espírito, que não existe esse fogo, essa condenação eterna. As pessoas estão lá para se redimirem, para assumirem as suas responsabilidades e para voltarem depois novas existências, né? Apagarem essas manchas que todos nós criamos durante a nossa eternidade. E aí, em evolução, a gente vai cometer equívocos, e o que a gente tem que fazer é se levantar, assumir a responsabilidade e que tá, né, aprendendo sempre com amor. E a questão dos anjos ali também, né? Como a naturalidade da nossa irmã Maria de Nazaré, né, mãe de Jesus, de dizer assim, não, as pessoas, mas elas são ignorantes, todo mundo sabe disso. Não, querida, todo mundo que já chegou no teu patamar tem essa consciência, porque a gente ainda condena os nossos irmãos, porque a gente é ignorante também, né? Então às vezes tem aquela sessão em que ao invés de ser doutrinação é mais exorcismo, e aí não trata, né, de forma mais humana e educada, claro, de maneira firme, mas sempre amorosa, né? Porque para ela é natural esse amor, né? Então a impressão que dá é que todo mundo, né, que para ela é essa naturalidade, e a gente vai chegar nesse nível em que amar, em que entender essas leis, que a gente vai deixar de ser ignorante, vai ser uma coisa natural também. Então isso é uma coisa bacana. O Pablo ia dizer alguma coisa, Pablo? Aqui na Terra a gente tem a ignorante visão de que ou vai para o céu eterno ou inferno eterno. Aí como que uma mãe iria para o céu sabendo que seu filho vai para o inferno? Como que ela vai ficar feliz lá? Ia ficar um negócio estranho, né? Tem um livro. Bom, pode falar mais de um livro hoje, não? Pode, vai! É convidado, tá? Fica à vontade. Deixa eu só achar aqui, que agora eu tava mexendo aqui aqui, achei. Crônicas de Além Túmulo. Ele vai narrar uma passagem quando Maria, já que nós estamos falando de Maria, ela vai até Judas e para consolar ele, porque ele acabou tirando a própria vida, e não era essa a ideia. E ela, resumidamente, diz para ele assim, mas fica tranquilo, porque esse momento que está passando aqui, ele é temporário. Logo que vai nascer novamente, e vai ter outras oportunidades, e todo mundo erra, né? Ela foi realmente dar uma força para ele. Isso, então, prova de que, se por alguns que ainda não tem até hoje, algumas religiões que ficam batendo no Judas, ainda existe, né? Na Páscoa existe essa tradição, né, de malhar o Judas, que eles falam, e aí deixar pendurado lá, até a minha prima. Se ele entrar na casa, né, se ele entrar no público, ainda o pessoal vai olhar feio para ele. E ele já foi muitas outras pessoas, inclusive Joana d'Arc, ele já está muito à frente, ele já pagou, já ressarciu, já está lá em altas esferas, e nós achando ainda que ele é aquele Judas lá que fez o que fez. Então isso demonstra que existem essas possibilidades, que como Deus é justo, é bom, vai depender de cada um alcançar a sua progressão, a sua liberdade, e ressarcir pela dor ou pelo amor aquilo que deve ser, né? E até foi bacana você falar a questão, né, de que a gente ainda, né, focou no erro dele, ele já progrediu muito, muito mesmo. E quando a gente foca no erro e decide não perdoar, a gente dá uma pausa no nosso progresso, a gente aperta o botão de pausa, né? Enquanto o outro marcha para frente. O outro marcha e a gente fica. Né? Então é uma coisa para se pensar. E esses irmãos, eles, como a gente já falou, eles focam na vingança ali, deram pausa na própria vida. Né? Ficam ali focados numa coisa só, enquanto todo mundo já andou. Né? Só que chega uma hora, como aconteceu comigo, como aconteceu com muitos, que você diz, nossa, eu dei pausa na minha vida. Tá tudo indo, porque a maldade também é uma certa ignorância, mesmo que seja uma inteligência bem avançada, mas chega uma hora que você entende que a maldade não é lógica. Porque esses caras, essas mulheres, eles admiram muito a lógica, né? A coisa racional.
E aí saem disso quando ficam entediados e entendem que isso não é racional. Que o negativo, ele não é racional. Muito pelo contrário, totalmente irracional, totalmente ignorância. E aí vê que, quando consegue ver, né, que aquele poder não é poder, né, que aquele domínio não é domínio, que aquela vingança não é meritória, que não traz benefícios, quando começa a entender, poxa, mas tá todo mundo indo, né, e eu fiquei aqui, né, foi aí que eu disse, opa, né, eu acho que não é legal, acho que eu quero andar um pouquinho mais pra frente, acho que já dá pra começar o filme de novo, né, e aí eu queria que o Alisson ressaltasse, né, a descrição humanizada, não sei se ele vê lá no livro do Humano, acho que a gente viu ontem, um livro que ainda não saiu, a gente está em andamento, que é o Acima do Céu, né, como é o Instituto Estrela de Jade, né, um lugar bonito, apesar de, né, ser um instituto de reclusão de magos negros, onde eles vão ser selecionados, um dos institutos, né, tem o Pérola Negra também, né, muitos lugares desses onde vão ser selecionado aquele que vai para o mundo mais primitivo, aquele que vai retornar à Terra, né, e aquele que vai passar mais um tempinho, né, ali estudando, né, muitos estão doentes, acontece muito, nesse livro tem bastante esses relatos, né, muitos eles estão ali com deformidades já, então são cuidados, né, com muito amor, com muito carinho, para suavizar essas deformidades, porque não é viável levar eles para um lugar trazendo isso, então é tirado o máximo possível, o máximo que eles permitem, né, para que quando ingressem num novo caminho não tenham tantas deformidades. No meu caso, a visão ainda veio, mas era para ser pior. Nesses lugares eles suavizam bastante, bastante mesmo, para vir com o mínimo de danos possíveis e aquela pessoa, aquele ser, aquele mago, ser útil, porque a providência é amor, então ela prefere que você seja útil e amoroso do que você fique ali travado numa penitência. Claro que quando não tem opção, quando a pessoa não está pronta para ser útil e amorosa, acontece, né, de ficar com deficiências múltiplas e tudo mais. Mas não é a vontade né, a vontade divina, não é a vontade dos nossos engenheiros siderais, dos nossos irmãos, dos anjos, não é vontade deles, para eles não é viável, eles querem ver render o negócio, querem que a pessoa já chegue trabalhando, amando, né, se desenvolvendo e desenvolvendo outros. Então esse é o objetivo. Nunca é punir, é educar. Só que às vezes precisa de certas contenções, mas sempre por amor e são mais evitadas quanto possível, né? Só que às vezes não dá mesmo. Então existem certas contenções. Pode falar, Pablo. Tem uma frase aqui de Sócrates, que Sócrates ele falava com Daimon, e é da onde veio a palavra demônio, que as pessoas entendem equivocadamente. O Daimon ele era um ser, era um espírito, não quer dizer se ele era mau, se ele era bom. E ele dizia assim, que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Uhul. É isso aí. É isso aí, adorei. Fã de Sócrates. Adorei. Tu achou, Alisson? Achei aqui, Kelinha. Então vamos lá. Até tava contando falando com a Kelinha aqui, na hora que chega aqui, é lá na lua, né, Kelinha? O Mano tá isso, no lado escuro, né? O lado claro tem as... Ele tava no lado claro, e ele descreve o lado claro como ele estando muito bem, sentindo o fluido dos seres benéficos, um lugar ditoso ali, né, Kelinha? Um mundo com energias boas do lado claro da lua. E aí ele pega o Aeróbus e vai pro lado escuro. E aí ele relata o seguinte: ao chegarmos, Quarian já nos esperava, e aquele clima denso do lado escuro da lua também. Eu senti em mim mesmo o choque daquelas energias tão conflitantes. Então não podia deixar de comparar a paz que sentia em Amardia e a tensão que sentia ali. Aí eu abri um parêntese para Kelinha que eu, como advogado, às vezes eu tenho algum caso que eu vou para o direito penal e eu tenho que ir até a cadeia. E quando entro no presídio, essa densidade, é uma densidade, não sei se eu acho que eu comparo com esse local, porque você deu o pé para dentro, você tem uma falta de ar, eu fico com falta de ar, dá o pé, eu já sinto. Eu tenho que puxar com mais força, sabe? Bastante força, o ar. E aí demora um tempo para você se acostumar. E
E aí, vamos seguir aqui que eu gostei porque o irmão Sade usou a mesma técnica que eu sempre tento ficar muito bem. Em vez de eu ir lá desgraçando o povo que tá lá, eu vou com o mais amor possível que eu possa ir lá dentro, né? Eu não vou lá, eu sempre peço proteção, mas eu também vou muito amoroso. Eu cumprimento as pessoas que eu vejo lá dentro, eu aceno, eu de fato mesmo olho com amor os irmãos que estão lá dentro segregados, sabe? E eu vejo que isso é muito bacana, isso é muito bom, tanto para mim quanto para eles, é muito bom. Com certeza ia ter um viés, eu nunca fiz, experimentei de eu chegar lá criticando, julgando, denegrindo, olhando as pessoas com raiva, né? Você merece, coisas nesse tipo, jamais, né? Não é isso que ensina, né, a doutrina espírita e as leis de amor aí do mestre, jamais coadunam com um tratamento, por mais que a pessoa se equivocou, né? Não é assim que se melhora ninguém. E aí, ele fala, já estávamos em frente ao Instituto Estrela de Jade, e perto da entrada, Quarian já nos esperava. Ela e a irmã Nai se cumprimentaram de forma particular, então Nai se despediu. Enquanto Quarian me olhava sorrindo, não pude deixar de admirar a beleza do Instituto, que era um verde vivo que me impressionou. Então pensei na cegueira da minha última encarnação e agradeci por conhecer os vários tons de uma cor tão incrível como o verde. Quarian captou meus pensamentos e respondeu amorosa. Este é o verde jade, cor de uma das pedras preciosas que vocês usam como ornamento. Essa cor na psique humana lembra o inconsciente sobre a verdade, a regeneração e a ordem. Tudo que os nossos irmãos endurecidos precisam neste momento. Antes de entrarmos, quero te mostrar uma coisa. Segure minha mão. Aí que a Linha quer falar alguma coisa sobre isso? Pode continuar, não, pode continuar. Só para ver a beleza do lugar. Quando segurei a mão dela, começamos a flutuar, atravessando os portões do instituto. Então pude ver a edificação de uma perspectiva mais alta. Tinha mesmo o formato de uma estrela quando visto de cima. Este instituto, em particular, não era tão sinistro quanto o Pérola Negra, tendo os jardins muito semelhantes aos nossos, nem tão belos quanto os de Amardia, nem tão estranhos quanto os que eu vi na mansão Pérola Negra. Aí eu só queria deixar o que eu tinha até pensado ontem e analisado. O irmão Sadraque, em vez dele fazer uma situação de crítica, ele já procurou alguma coisa para poder agradar, alguma coisa para ele agradecer, se tornar grato, e ele viu a cor, simplesmente pela cor, e já se lembrou da situação dele, que antes não tinha visão e agora poderia perceber aquela cor, já se sentindo grato. Então ele fez esse movimento de, em vez de criticar, julgar que lugar, eu estava lá num lugar bom em Amardia, agora vim para cá, né, esse lugar denso, ele não ficou reclamando, ele simplesmente procurou alguma coisa para que ele se embasasse para poder ficar bem. Então ele olhou, e aí até a própria Quarian percebe que ele olhou a cor, percebendo a cor ali do local, e explica para ele que até a cor, eles usam aquilo ali, tem um propósito de usar a cor, e é exatamente que os irmãos, porque isso fala com o subconsciente deles. Essa cor na psique humana lembra o inconsciente sobre a verdade, a regeneração e a ordem, tudo que os irmãos endurecidos precisam. Aí eu achei bem interessante. E você vê bem longe do inferno, bem longe, né, daquilo, um lugar limpo, um lugar bonito, um lugar agradável na medida do possível, né, para curar, para regenerar, para esclarecer, né, e para trazer de volta, né, para o caminho da sabedoria, para o caminho do amor. Então essa bondade, essa preocupação em mantê-los bem. Até o outro capítulo que descreve o Pérola Negra fala muito da limpeza, né, fala muito dessas situações, mas como lá é mais denso, aí tem outras plantas de outros mundos que são negras, que usam radiossíntese e tudo mais, né, porque é uma outra situação, é um lugar um pouquinho mais, né, é uma outra situação, mas esse amor, esse cuidado, né, porque a gente ama os nossos filhos, mesmo quando eles estão rebeldes, a gente vai tratá-los com amor, claro, com mais severidade, com mais restrições, por causa que a situação deles pede isso, tratar cada um segundo a sua necessidade, né, isso é sabedoria, mas todos com amor, né, uns com menos, mais contenção, né.
Então é sempre ver essa situação. E como eles são muito sábios, eles escolhem a cor, a forma do lugar, tudo de acordo para falar não só com o consciente, mas com o inconsciente, para aquilo ficar guardado, porque muitas coisas a gente despreza pela ignorância, mas depois, quando a gente abre a chavezinha da consciência, aquilo faz sentido. Então eles não estão muito preocupados se você vai entender agora, o importante é que você entenda, né? Os espíritos evoluídos, eles não têm pressa, não. Eles sabem que eles têm eternidade, então o importante é que o Alisson aprenda, que a Kelly aprenda, que o Pablo aprenda. Se não for agora, vai ser mais para frente. Então tudo vai ser pensado de uma forma pedagógica para que a gente possa chegar lá, né? Nesse caminho. Né? Se você quiser, Alisson, dar uma cortadinha e chegar lá para quando eles dão uma olhadinha na Magalena, né? Para ver como ela reage ali, que no começo ela é muito educada e tudo, que a gente sabe como é que eles são. Né, muito inteligentes, mas muito instáveis emocionalmente e por aí vai, né? Perfeito. Eu até imaginei que você ia pedir para ver essa parte, que é bem interessante. Então aí eles entraram, né? Foram lá para poder ver a nossa irmã Maga Helena. Aí vou pular aqui um pouco a partezinha. Falando nela, estava assentada em frente a uma penteadeira antiga, cuidando da aparência. Quando eles chegaram, coisa que parecia ser alvo da preocupação dela. Mas eu acho que eu só vou voltar só um pouquinho antes por causa da porta ali, né? Isso. Isso, que já tá fechada, né? Tadinha. Ó, o esquema daquele lugar era muito parecido com a mansão Pérola Negra, com corredores longos, mostrando portas lisas sem nenhuma fechadura. As portas eram opacas, e quando finalmente chegamos, Quarian tocou na porta que estava à sua frente e ela tornou-se transparente. Então pudemos ver o interior do quarto pequeno, mas luxuoso, onde a Maga Helena se encontrava. Então, só para a Kelinha falando, não tinha nada de lugar para o mal, para condenar a pessoa, né? Kelinha, mais para redimir. Então, um quarto luxuoso até, pequeno, mas luxuoso, onde ela se encontrava. Falando nela, estava assentada em frente a uma penteadeira antiga, cuidando da aparência, coisa que parecia ser alvo da preocupação dela, pois contornava os olhos com um tipo de maquiagem. Mas dessas coisas eu não entendo. Enfim, quando nos percebeu, levantou-se apressada indo até a porta. Foi nesse momento que Leila e Susana nos deixaram a sós com ela, eu e Quarian. E aí começa. A maga enclausurada nos olhava atenta. Então, surpreendentemente, me cumprimentou gentilmente. Sadraque, que bom vê-lo, embora desejasse conhecê-lo em melhores condições, pois me encontro aqui presa. Reconheço que se não fosse assim, aqui eu não estaria, e já sei que você, assim que me viu, desejou me conhecer. Isso me deixou intrigada, porque você não sabe quase nada ao meu respeito. Já eu sei quem você foi antes de ser quem é. Então aqui até perguntei para Kelly ontem, pra gente tirar essa dúvida, né? Se ela descobriu na hora ou ela já conhecia o irmão Sadraque. E segundo a Kelly, né, Kelly, ela leu os arquivos. Só dela ter olhado ali, né? Só dela ter olhado atenta ali, ela já estava fazendo a leitura nos arquivos, né? Porque tudo que a gente é e que a gente foi, tá escrito. Só que a gente não consegue ver. Eu, por exemplo, tenho uma visão muito limitada, eu só vejo a aura, né? Muito raramente vem informações assim. Apesar delas virem com o tempo, eu vou convivendo com a pessoa, vão vindo. Mas ela não, no primeiro olhar ela já deu uma varridinha básica. Aí ela disse não, né? Você não sabe nada, quis me conhecer, papapá, aquela coisa toda ali. Mas eu sei quem você é. Aí a Quarian diz, opa, parou aqui, amiga. Né? Já levantou a mãozinha e deu, opa, deu. Né? E aí ela reclama, olha, não me deixam nem se expressar e tudo e tal, se vitimizando, né? Mas não demora muito não para ela pegar e mostrar realmente ali uma hostilidade, e aí acaba que, né, acontecem coisas. Mas a gente vê um nível assim de inteligência muito alto, um nível de educação, quando eles querem, são educados, né? São inteligentes. A gente vê que não tem muita ignorância no ponto de ignorância moral, tem muita, total, né? A gente vê isso muito, mas intelectual não, né? E aí o que acontece? Como que a gente vence isso? Força moral. Força moral. Se a gente é amor, se a gente é bondade, a gente não precisa ser tão inteligente quanto, né? Nessa varridinha,
Por que ali que ele tremeu na base? Porque nessa varridinha encontrou sujeira debaixo do tapete. Agora imagine se vocês dão uma varridinha com o olhar assim, e aí encontram coisas boas. Às vezes eles ficam bravos assim comigo, eu digo, não, beleza, eu errei, mas dá uma varridinha, dá só uma olhadinha pra ver se eu não mudei, né? E aí já se abranda, já se acaba. Dá pra considerar, porque não vão admitir de cara, né? Mas já dá uma acalmada. Então essa é a maior defesa, né? O bem, né, nos defende contra o mal, né? Não contra esses seres, mas contra a maldade em si, né? Porque a maldade, ela tá aí, a bondade também, né? Então sempre separar, né, o erro do errado, né? Que pecado já é uma palavra, né, mais arcaica, né? Dá aquela impressão de trazer tudo aquilo de volta, inferno e tal. Mas os equívocos, os erros, eles podem ser separados, né, de quem erra, né? Então a gente tem que separar isso sempre olhando o errado com amor, porque um dia ele vai acertar, né? Ter essa paciência. Né, irmão Pablo? Você tem bastante referência de livros de André Luiz e tudo que fala também a respeito, né, desses irmãos ainda que estão ali e eles estão na... Eu não lembro qual livro agora, que tem a Matilda, que ela vai tentar recuperar um irmão. Acho que você sabe, né, Paulo? Não é Obreiros? É que é tanto livro que a gente acaba... Eu confundo muito os nomes com o nome da obra, né? Com o nome dos personagens. Uhum. Mas um que é bem famoso, que talvez retrata bem, é o livro Libertação, né? Que o livro deve Libertação, o chefe daquela colônia lá nas trevas, André Luiz vai em excursão até lá, porque a mãe dele, já em altas dimensões, ela sente um fiozinho de arrependimento dele. E aí chamam uma equipe, André Luiz vai junto e diz, se vocês forem até lá e falar algumas verdades para ele, tô sentindo que ele está propenso a largar o mal. E aí eles vai lá nessa cidade, encontram, relatam muitos fatos interessantes, e vários desses espíritos estão lá, subjugados ou subjugando, e eles têm a conversa com ele, começam a explicar para ele, começam a conversar com ele, e vão convencendo que realmente, que já sabem, né, que ele já não quer mais fazer aquilo lá, já sente que não está levando a nada. Mas a coleção tem bastante casos assim, eu só não me preparei para saber. Não tem problema nenhum, mas eu acho que é a libertação mesmo, acho que você, sem querer, esclareceu mesmo, né? Mas aqui é assim mesmo, tá? A gente vai batendo papo, a gente vai lembrando, vai linkando uma coisa com a outra, é totalmente caseiro o negócio. A gente conversa aqui, né? Totalmente um clima bem gostoso, né? A gente usa os conhecimentos que a gente já tem, às vezes a gente se prepara, mas é bem pouco. Geralmente é uma coisa assim que a gente vai pegando ali aquilo que a gente já viu a vida inteira e vamos citando, né? Com bastante amor e carinho, com amor e por amor, mas é isso, tipo, né? E ali, agora a gente também não vê, mas nesse livro que a gente tá fazendo, ele tem várias situações, daí lá na frente, em outros capítulos, essa irmã, né, ela matou uma princesa, dentre muitos erros que ela fez. E aí essa princesa é uma professora de música que eu conheço, que é a Agatha Hall. E eles levam a Agatha Hall para a Marde e levam ela para o lado escuro da lua, e eles trazem uma conversa ali entre elas. E aí ela diz, olha, eu nem lembrava que você fez isso comigo, que você me empurrou lá de cima. Eu nem lembrava. E eu já perdoei você, eu nem tô ofendida com isso. Aí ela duvida, acha que é mentira e tal. Ela diz, não, eu perdoei você e é o seguinte, eu vou ficar aqui para cuidar de você, porque o que acontece? Ela tava maquiada, bonita ali, mas aquela aparência, ela tava usando energia mental para manter. Ela entrou em degradação, um ser que já é misturado com serpente, uma mulher assim, toda deformada. E aí a Aquária, em razão dela querer enganar o Sadraque, a Aquária tira essa miragem dela, ela mostra a sua degradação, e aí ela entra em choque, porque ela não quer ver isso, ela acaba entrando em hibernação. E aí ela é cuidada com muito amor, e eles trazem a Ágata para ela sair dessa hibernação, junto com o humano, né, e aí eles conseguem tirar ela disso com muito esforço, e aí a Ágata diz, olha, né, eles mostram para ela que ela foi a princesa e tal, a princesa Helena, e aí ela diz, olha, eu vou cuidar de você,
E a professora de música cuida dela mesmo, fica lá, ajudam a dar banho, ajudam a cuidar, e aquelas escamas vão caindo. E ela recupera a forma que ela tinha antes dela se tornar uma maga negra. Ela recupera a beleza dela e ela fica muito grata por isso. E ali ela já começa o processo dela de querer ser alguém melhor, né? Essa história passou ali nos meados ali de 2020, né? No auge da pandemia, o Mano estava fazendo essas excursões. A gente lidando com o Covid aqui, né? E ele estudando para nos passar informações. Então, eles conseguem fazer essa redenção. Então, é tudo com muito cuidado, né? Eles não são maltratados, eles são muito bem cuidados, né? Essa preocupação em recuperar a forma dela. Porque imagina se ela reencarna. Até tem uma situação que eles falam ali, que do jeito que ela estava, ela não podia receber nenhuma mãe. Que qualquer mulher que gestasse ela morreria, ou ela morreria no parto, enfim, seria improdutivo. Então eles tiveram que fazer todo um trabalho para ela, né, melhorar a vibração dela para poder um dia receber uma mãe. Você vê que nível, né, de antimatéria, você vê um nível de situação ali que nenhuma mãe ela podia receber no estado que estava, né? E quando ela ouviu isso, ela chorou. Disse, olha, não, nenhuma mãe você pode receber. Então, precisou ser melhorada essa situação, né, para ela poder reiniciar de novo. Né? Então, é uma história assim que é muito bonita mesmo. E tem muitas outras, que nem o Libertação. Existem muitas e muitas histórias assim. Muitas mesmo. Né? Então, que a gente possa olhar com mais amor para todo mundo. Né? Tem a situação que o Alisson citou, né? Dele visitar as cadeias, os presídios em razão da profissão dele. Né? E sempre olhando com esse amor. E esse amor, essa gratidão de você chegar num lugar negativo e procurar o positivo ali dentro, também é um mecanismo de defesa. Porque se você entra reclamando ali, aí aquela energia que está ali, né, saturando o ambiente, ela passa a fazer parte de você também. E quando você sai daquele ambiente, você sai daquele jeito. Tanto que os agentes penitenciários, eles precisam de acompanhamento psicológico, eles precisam, porque eles entram nisso. Né, eles têm aquela mentalidade, né, punitiva. Se tivessem uma outra mentalidade, uma mentalidade de gratidão, de amor, uma mentalidade de educação ao invés de punição, e dissesse, não, esse lugar aqui ó, tem um monte de gente que tá tortinha, mas olha como tem um quadro bonito ali, mas olha como eles têm o talento de mexer na oficina, olha os trabalhos que eles fazem, né? Olha isso, olha que se tivesse essa atitude que o Mano teve ali, dizer, não, o lugar tá ruim, mas olha esse verde, olha que coisa linda, não seriam atingidos. Sairiam daquele ambiente sem se sujar, né? Como o lótus que tá lá eu acho bonita essa ilustração que os orientais usam do lótus, né? Que ele tá lá no meio da lama, ele tá lá, mas ele tá ali embelezando, né? Tá ali embelezando. E às vezes não tem motivo pra gente olhar, motivo positivo. Mas então que nós possamos ser esse motivo positivo. Então, se não tem, né? A Maria de Nazaré, ela tem uma parte que ela desencarna ali e ela vai num ambiente, né? Onde os cristãos estão presos e ela chega perto de uma mocinha e diz, canta, minha filha. E aí ela começa a cantar e aí é uma música que os outros conhecem e o padrão muda, né? E o padrão muda. Paulo e Silas também se defenderam assim, né? A gente apanhou aqui, mas eles cantaram, né? Eles foram o motivo positivo, porque às vezes não tem mesmo. Às vezes é complicado, tem que ser muito criativo, dependendo do local, dependendo do ambiente. Né? No lado escuro da lua não, porque lá é um lugar que estão ali para ser redimidos, é um hospital, né? Mas existem zonas realmente inferiores que não tem, você procura, não encontra, como nos abismos, né? De Ranieri, ali a gente vê o abismo de Ranieri, não tem muito que você encontrar. Mas, e aí, é aquela coisa, né? O que eu já tenho dentro de mim para me defender e para iluminar esse lugar. Às vezes a gente tá longe de ser um farolete, assim, um sol, né? Mas dá para ser uma velhinha, dá para ser né? Um LED, já dá, né? Dá. No meio da escuridão destaca, né, Papo? Pois É isso aí, isso aí. Olha, Kelinha, já estamos dando 1h04. Eu vou fazer só minhas considerações finais aí. Passo daí a palavra para o nosso irmão Pablo, daí para a irmã Kelinha, a gente finaliza. Kelinha, eu achei muito interessante ontem a gente até estudando esse capítulo aqui para a gente ver como
ele mostra como é estar com alguém que se chafurdou, digamos, nas trevas, mais de 2000 anos desencarnada, né? Com conhecimentos mesmo, e mostra mesmo essa parte de insinuação, essa parte de mostrando uma aparência que não existia para tentar seduzi-lo ali, né? Então eu achei, pegando esse gancho e mostrando também essa intelectualidade, né? Uma grande intelectualidade. Então o que isso ensinou para o irmão Sadraque não era a aparência, mas ele sentia a energia repugnante que ela emitia, mas a aparência tinha um atrativo. Então eles tentam, pela intelectualidade, se tornar atrativo, ou pela forma com que fala, pelo diálogo, ou pela aparência física, a insinuação, e o grande ensinamento é que não caia, né, na aparência. Não veja as pessoas tanto pela aparência, mas sim pela energia que está sentindo dela. E uma das formas de perceber mesmo que é um ser, digamos, que está muito chafurdado em maldade, que ele não tem muita paciência, nem impassivo, se contrariado já mostra quem é e o que quer realmente. Então e também acredito que ficou muito bacana também a forma de como tratar, principalmente quando o Aquarium, mesmo quando ela tenta atacar, né, a nossa irmã Aquarium, falando sobre a aparência dela, quanto a ser um extraterrestre, né, que as pessoas iam ter medo e repugnância dela pela aparência que ela tem. Ela, em vez dela ficar brava de ser atacada, ela ficou calma e sorriu. Sorriu, deu um sorriso, e não foi um sorriso de deboche, mas sorriu, de ver aquela atitude dela tentar, e respondeu tranquilamente. Então não é a gente se sentir atacado também quando receber também a ofensa, né? Eu achei bem legal esse ensinamento de que a gente não se sinta com o nosso ego atingido ali, um ego sensível de que alguém devolveu, mas a pessoa que tem mais dores está atacando porque é isso que ela tem, né, dentro dela, e não precisa que a gente revide absolutamente nada dessa forma. Achei muito legal. Então, Keren, achei muito bacana, agradeço muito mesmo, foi muito legal o nosso bate-papo sobre anjos, sobre essa parte, como se fala, de demônio, inferno, que são todos irmãos, né, todos evoluindo. Nós já passamos, né, por fases mais ignorantes, hoje já estamos no planeta Terra indo para a regeneração, estamos aí trabalhando para que nossa frequência esteja na regeneração, né, a gente possa habitar a Terra, ou então até talvez melhores mundos daqui para frente, e que cada um faça a sua reforma, esteja consciente do que está fazendo no planeta, né, com quem se está sintonizando, como está a sua vibração, perceba, né, diariamente como anda a sua frequência, alimente-se de coisas boas, seja do que entra pela boca, ou então o que entra pelos ouvidos ou pelos olhos, né, o que deixa entrar na consciência, músicas. Está aí fazendo uma reforma íntima mesmo, séria, né, levando isso a sério todos os dias, fazendo oração, sua meditação. E então, acho que é mais essa proposta nossa, né, Kelinha? Sempre que as pessoas se melhorem, um dia de cada vez e um passo acima cada dia. Então, passo a palavra por finalização para o nosso irmão Pablo. Eu só queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a União Regional, sobre o movimento espírita, a metodologia de estudo, e contribuir um pouquinho, né, com um pouquinho que seja com o assunto de hoje, que é tão importante. Eu acho que é legal usar uma linguagem mais simples para as pessoas poderem entenderem cada vez melhor que existe só um Deus, que a lei é igual para todo mundo. E tirando de lição, então, hoje, já que Deus trata todo mundo igual e tem o mesmo valor, dá o mesmo valor a todos, então que a gente também lembre de dar o mesmo valor a todas as pessoas, né? Isso é bem importante. Muito obrigado. Pablo, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Nós vamos te convidar mais vezes, né? Foi muito esclarecedor, né? O que você falou a respeito da União Regional, a respeito do ESG, porque tem muita gente que não conhece, né? Um estudo sistematizado, vale a pena, procurem casas espíritas, estudem, descubram, né, como que funcionam os livros, as leis espirituais, estudem, se esclareçam. E Pablo, mais uma vez, sinta-se à vontade aqui, né? Você
é um convidado que vai aparecer mais vezes, né? Gostamos muito da sua participação, né? O nosso irmão. E é isso, eu falei bastante hoje, né? Um tchauzinho aí amoroso para todo mundo e fiquem bem. Então tá, só para finalizar, gosto sempre de finalizar com uma prece, né? Iniciar e finalizar com uma prece. Agradecemos nossa fonte criadora por mais esse diálogo que vai às redes aí gravado, que alimente muitos espíritos, que traga paz, harmonia e um pouco do conhecimento. Agradecemos a presença do irmão Pablo, da Kelinha, a minha mesmo, agradecendo por estar aqui e participar de tudo isso. Que Deus nos abençoe a todos nós e também abençoe cada consciência que reside no nosso planeta, que tanto amamos. Sempre com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Benção.